Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Zé Neto, aqui do canal Fora dos Tons, e hoje nós vamos iniciar mais um vídeo, Teoria Musical. E nesse vídeo aqui nós vamos tratar de um assunto que é de conhecimento de todos, o que são as notas musicais e de onde elas vieram. Todo mundo conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mas a gente sabe exatamente de onde vem e por quê? Ficou curioso? Então, por favor, desce um like aqui no vídeo para ajudar a gente, tá? E também para quem está chegando agora, se inscrever aí no nosso canal, que isso aí ajuda bastante a que esse conteúdo chegue a outras pessoas, beleza? Mas o que afinal são notas musicais? Quem inventou elas? Você sabia que a famosa sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó é na verdade uma escala musical e que as escalas musicais guardam em si relações matemáticas? Interessante, né? Mas o homem já usava notas musicais antes dessa notação ser inventada, certo? Na verdade sim, né? E para a gente ilustrar isso daí, a gente vai ter que botar lá atrás, né? Para falar da origem da prática musical, que na verdade ela é bem especulativa. Por quê? Porque não há tantos registros. Ninguém sabe exatamente onde surgiu. Alguns pesquisadores sugerem que ela é resultado da evolução humana e do desenvolvimento do cérebro. E durante muito tempo, geração após geração, essa música ela só foi cultivada por transmissão oral. Na arqueologia, há incontáveis registros que demonstram que os nossos antepassados já cultivavam uma atividade musical muito antes daquilo que a gente está pensando. Os instrumentos mais comuns, só para vocês terem uma ideia, encontrados em sociedades que eram de caçadores, coletores, esses instrumentos eram os chocalhos e tambores. Porém, um pesquisador em 1995, que era um paleontólogo, Ivan Turk, descobriu, enquanto escavava um túmulo antigo na Eslovênia, a flauta de Divžebabe. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome. Essa flauta ela foi feita de fêmur de urso pelos neandertais há cerca de 45 mil anos atrás, ou seja, há muito tempo. Essa flauta, só para vocês verem que interessante, ela tem 4 furos circulares que possuem circunferência muito bem feita, e os demais espaçamentos entre elas formam um intervalo entre as notas, que são bem semelhantes às flautas modernas. Com toda essa perfeição, não há como os furos terem sido feitos por acaso. Há uma certa proporção que produz um som diferente, de nota musical mesmo. A confecção dessas flautas é algo bastante complexo para esse período e indica uma consciência dessa existência mesmo de notas musicais. Significa que o uso das notas começa então há 45 mil anos? Também não, porque a fabricação dos instrumentos musicais tem datado aí mais ou menos de 100 mil anos, 45 mil anos. Mas só que antes disso, né, claro, já existia a voz, né? As pessoas sempre usaram a voz, até mesmo para subir, para... Tem uma estimativa de que isso tenha começado há pelo menos 150 mil anos atrás. Por volta mais ou menos do século VI, o Papa Gregório I, ele desenvolveu uma notação musical para padronizar o cantochão em toda a cristandade. E para isso ele utilizou símbolos chamados neumas sobre os textos sagrados, assim dando uma indicação gráfica da forma como a melodia deveria ser cantada, ok? Lembrando deste modo aos monges se a música descia, subia ou permanecia no mesmo tom. Só para ilustrar, nessa época a Igreja Católica ela desenvolveu muito a prática musical, principalmente no que se refere à notação, à teoria musical. Eles tinham domínio desse conhecimento e durante muito tempo eles foram desenvolvendo. Pra você ver, era um Papa músico. E o Papa, né, de acordo com o livro Teoria da Música, quinta edição, do autor Bohumil Médio, ele conta que o Papa Gregório criou um sistema de notação musical que era por letras, que é o que a gente chama hoje de cifras. Então, partindo de uma sequência de Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol,
O Lá seria a nota A, o Si a nota B, o Dó a nota C, o Ré a nota D, o Mi a nota E, o Fá a nota F e o Sol a nota G. No alemão, ao invés do Si, eles utilizam o H. Esse sistema ele é utilizado amplamente no mundo inteiro, tanto que em países que falam uma língua inglesa, não se falam as notas assim como nós falamos, por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Fala A, B, C, D, F, J, se referindo mesmo ao som das letras, ok? Em alguns materiais teóricos também, que indicam que esse sistema de notação musical por letras ele data do século 6 a.C., na Grécia Antiga. Voltando para o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Que é onde a gente pretende chegar. Essas notas elas foram inventadas pelo monge Guido de Arezzo, ou Guido de Arezzo, ou Guido Arezzo, que é uma outra figura muito importante a ser mencionada na história da música. Tá? Ele foi um monge beneditino e teórico musical que desenvolveu uma notação em que eram desenhadas 4 linhas na página, permitindo ao cantor saber com precisão o movimento da melodia. Às vezes essa notação tinha uma linha amarela para mostrar que a nota era Dó e uma vermelha que indicava o Fá. O cantor ele podia saber num olhar em que nota ele devia começar, né? Esse negócio de 4 linhas depois evoluiu para 5, que é o nosso pentagrama que a gente usa na partitura musical. Então pode-se dizer que o Guido de Arezzo ele seria o pai da pauta musical, também, além das notas. E como é que o Guido chegou no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Primeiro que não começou com Dó. No lugar do Dó, ele utilizava uma sílaba ut. Em seguida vinha o Ré, o Mi, o Fá, o Sol e o Lá. E não tinha o Si, tá bom? E como é que ele chegou nessas sílabas para denominar o que seria o nome das notas musicais? Tem um hino de São João Batista, que ele é escrito em latim. E o que ele fez? Ele catou a primeira sílaba de cada estrofe desse canto e nomeou como as notas musicais. O ut, o ré do ressonare, o mi do mira, o fá do famole, o sol do solve, o lá do labi. Então, o que aconteceu? Esse ut, com o tempo, né, ele foi substituído pelo dó e surgiu o si. Aí você fala, nossa, mas o Si não tinha ali? Claro que tinha, estava ali, né? A última estrofe do canto, Sancti Ioannes, que seria São João. Então, o Si seria iniciais, né, de São João. E só um detalhezinho para acrescentar, tá? Ioannes, porque em latim não existe o fonema da letra J, tá? Então, por isso que se pronunciava Ioannes. Mas e o Dó? Como é que surgiu o Dó? Bom, o Dó, ele entrou no lugar do ut. Só que foi o Guido Arezzo que fez isso aí? Não. Foi muito tempo depois. Aproximadamente 5 séculos depois, tá? 5 séculos depois, com o violonista e compositor italiano Giovanni Maria Bononcini. Ele incrementou essa mudança para facilitar o canto, porque vamos imaginar, né, cantar ut, né, falar, a palavra ut não soa tão fácil, ela trava um pouco a língua. O dó ele é bem mais fácil de se pronunciar, né? E o dó vem do que? Vem de dominus, dominus que em latim significa senhor. Só que há também algumas controvérsias nesse sentido, porque em algumas bibliografias o nome dado à nota dó se origina de outra maneira, que segundo elas, em 1640, né, o maestro italiano Giovanni Battista Doni, percebendo a dificuldade
em se utilizar para o canto a primeira nota ut, que a gente já mencionou também pela dificuldade de travar a língua, ele substituiu pela primeira sílaba do próprio sobrenome. Olha que ousado esse cara, né? Mas ficou bem melhor, né? Bom, pessoal, no começo do vídeo nós havíamos falado sobre a flauta dos Neandertais, que já tinha uma certa proporção entre os furos ali, e poderia produzir um resultado, né, de notas musicais ali. Só para ilustrar para vocês que as notas já existiam, mas esse sistema de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, eles vieram como referência, tá? Referência de quê? Para ter uma notação musical, para começar a ter registro escrito das músicas. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a música ocidental em geral não utiliza muito para escrever o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A gente utiliza mais aquele sistema mais antigo, criado pelo Papa Gregório, que é o que? O ABCDEFG, que aqui no Brasil a gente costuma chamar de cifras. Beleza? Que além da gente falar da flauta, a gente falou que existe uma relação matemática entre as notas musicais. Como é que funciona essa parte matemática? Como é que é dividida as músicas do ponto de vista matemático? Primeiro a gente precisa lembrar do conceito de som, das propriedades do som. Lembra no primeiro vídeo que eu estava explicando sobre o que é música? Que nós falamos sobre as frequências. Então as notas musicais elas estão intrinsecamente relacionadas à frequência. E para isso a gente precisa entender o que é som ali realmente. O som, na verdade, ele é uma onda mecânica que se propaga pelo ar. Os nossos ouvidos captam essas ondas. E eles seguem ciclos de compressão e de descompressão. Traduzindo, o som ele é produzido através da vibração regular de um objeto, como por exemplo a corda de um violão ou a corda de uma guitarra. Aqui a gente deve também se atentar, existe uma vibração regular, ou seja, essa frequência é constante, uma vibração que ela se torna agradável aos nossos ouvidos. Então as notas musicais elas estão relacionadas à vibração regular. Mas e a irregular? O que seria uma vibração irregular? É uma frequência que ela é inconstante. Vários tipos de ruído, um chiado de uma estação de rádio fora do ar, né? Uma distorção. Aqui vale também salientar que o número de ciclos por segundo das ondas sonoras elas são medidas em hertz e determina se o som é mais grave ou mais agudo. Como é que funciona isso daí? Vamos pensar o seguinte, num espaço de tempo de 1 segundo, se eu tiver 20 ondas de som, eu tenho 20 Hz. Se eu tiver apenas uma onda propagada no intervalo de 1 segundo, eu tenho 1 Hz. O ouvido humano, ele capta, ele consegue ter a percepção a partir de 20 Hz, ou seja, é o som mais grave que nós seres humanos conseguimos ouvir. E qual que é o máximo? O máximo seria 20 mil Hz, ou seja, 20 mil ondas se propagando num intervalo de 1 segundo. Seria o mais agudo que a gente conseguiria ouvir. Acima disso aí a gente não ouve, tá? No caso, os 20 mil Hz também pode ser chamado de kHz. A partir de 1000 Hz, ele pode ser chamado de kHz, ok? Qual que é a relação das notas musicais com os Hertz? Se elas forem bem combinadas, essas frequências, elas vão criar intervalos, e esses intervalos podem formar melodia. Então o intervalo é o quê? É uma separação entre uma nota e outra, tá? Entre uma nota e a próxima que vai vir, ou a cada 2 notas, tá? Isso se chama intervalo. E isso tem uma relação matemática. Para isso, nós vamos ter como referência a nota Lá, que é a nota que é usada amplamente na música ocidental como referência para afinação. E essa afinação está em 440 Hz. Então vamos começar aqui pela nota Dó, que está em 264 Hz, a nota Ré 297, a nota Mi 330, a nota Fá 352, a nota Sol 396, a nota Lá 440 e a nota Si 495. E aqui no final surge de novo a nota Dó, né, que seria uma oitava, que está em 528. Se a gente prestar bem atenção nesse 528 e dividir por 2, ele vai dar o 264. Ou seja, existe uma proporção entre as notas. Se eu quiser um Lá mais agudo do que esse que aparece aqui na tabela, ele vai estar em 880 Hz. Se eu quiser um Lá mais grave, ele vai estar em 220 Hz. As notas musicais elas estão agrupadas matematicamente
tendo seus intervalos separados através de referências em hertz. Se eu utilizar outros termos para me referir às notas, as notas vão soar do mesmo jeito. Tá certo isso? Tá corretíssimo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. C, D, E, F, G, A, B, C. C, B, A, G, F, E, D, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse assunto sobre notas musicais, ele ainda dá para estender muito. Aqui é só o básico, é só o começo, tá? Mas vocês já conseguiram ver parte histórica. Se vocês gostaram desse vídeo, eu gostaria que vocês fizessem um comentário aqui abaixo do vídeo. Se vocês também não gostaram, também pode falar. Se achar que ficou faltando alguma coisa, também, tá? Isso daí ajuda a gente a fazer um conteúdo cada vez melhor, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço, um grande abraço, tchau!